Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 9, a partir do verso 28 até o versículo 45. E lido o texto, não feche a sua Bíblia. É muito importante que você acompanhe a exposição do texto bíblico. Está escrito, Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Até aqui. Chama a sua atenção para o fato de o texto bíblico, que está registrado também em Mateus 17 e em Marcos 9, retratar 3 realidades bem distintas aqui: a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, que sobem com Jesus para esse monte, e a espiritualidade dos demais discípulos que ficaram no sopé desse monte. Nós poderíamos definir a espiritualidade de Jesus como a espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Poderíamos definir a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do êxtase, sem entendimento. E poderíamos definir a espiritualidade dos que ficaram no sopé do monte, à luz de Marcos 9, versículo 14 e 16, a espiritualidade da discussão sem poder, porque Marcos nos informa que os que ficaram no sopé do monte estavam discutindo com os escribas, e não tinham poder para libertar o menino endemoniado. Notem comigo que esses 3 tipos de atitude retratam a própria igreja ainda hoje.
Há pessoas como Pedro, Tiago e João, que veem Jesus orando, que sobem para o monte, que estão presenciando coisas milagrosas, pisando no terreno do sobrenatural, vendo coisas extraordinárias, mas agarradas no sono. E, quando abrem a boca, demonstram que não estão entendendo as coisas mais essenciais da fé cristã. Então eu vou querer primeiro examinar esse primeiro grupo, Pedro, Tiago e João, a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Notem vocês que ao subir esse monte com Jesus, Jesus sobe com o propósito de orar. É só Lucas que nos informa que Jesus subiu esse monte para orar. E ele orou, de fato. E 4 milagres aconteceram naquele monte. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilhava como o sol, as vestes de Jesus brilhavam como a luz. Segundo milagre que aconteceu ali, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve, os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Notem então que Pedro, Tiago e João estão cercados por milagres, estão vendo coisas extraordinárias, estão pisando num terreno do sobrenatural. Mas esses homens, e não obstante estes fatos tão gloriosos, estão desprovidos de entendimento espiritual. Às vezes nós somos levados a pensar, tantas vezes até, que se nós virmos mais milagres, nós creremos mais. Isso não é verdade. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É possível que alguém veja milagres, até experimente milagres, e até receba milagres, e ainda esteja desprovido do entendimento daquilo que é essencial para a fé cristã. Vejamos então, o que esses homens não estão entendendo? Pisando no terreno sobrenatural, mas sem entendimento. Primeira coisa que eles não discerniram, a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro diz assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. O texto diz que ele não sabia o que estava dizendo. Mas por que ele não sabia o que estava dizendo? Porque ele estava falando uma bobagem. Que bobagem? Nesse momento, Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Nesse momento, Pedro está colocando Jesus apenas como um grande homem entre outros homens. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Ele não pode ser comparado nem equiparado aos homens, ainda que os maiores deles, Moisés e Elias. Ele é o próprio Filho de Deus. E tanto é fato que é o próprio Pai que corrige a teologia errada de Pedro, dizendo para eles: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então eles estavam vendo milagres, mas não estavam discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo lugar, eles estão vendo milagres, mas não estão discernindo a centralidade da missão de Jesus. Confira comigo o versículo 31. Está escrito que a pauta desta reunião de Moisés e Elias no monte com Jesus foi a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? Foi o momento da libertação de Israel da escravidão do Egito. Foi o momento em que as algemas se romperam, que as cadeias se quebraram e o povo foi liberto. Pois bem, Moisés e Elias estão dizendo para Jesus que a sua ida para Jerusalém, a sua partida para Jerusalém, representava a sua ida para a cruz, a sua morte.
e que a morte de Cristo na cruz seria o nosso êxodo. Foi na cruz que Jesus abriu a porta do nosso cativeiro, foi lá que Ele rompeu as nossas cadeias, foi lá que Ele verdadeiramente nos libertou e ficamos livres. Pois bem, agora notem comigo, quando Jesus desce desse monte, Ele cura o menino endemoniado, o devolve ao seu pai, e diz o texto que todos se maravilhavam disso, está escrito no versículo 43, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Agora vejam vocês, que no verso 43, parte B, diz: como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus disse isso? Notem que Jesus não ficou impressionado com o fato de todos estarem maravilhados do quanto Ele fazia. Ao contrário, Jesus está vendo aqui um perigo para essa multidão. O mesmo perigo que ocorreu em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes. O que a multidão quis fazer com Jesus? Fazer dele um rei, um Messias apenas para resolver os seus problemas do aqui e do agora, para curar suas doenças, para multiplicar pães e peixes, para atender as necessidades físicas e materiais e temporais deles. Queriam Jesus apenas para esse nível da realidade da vida. O que Jesus fez? Fugiu da multidão, não atendeu a expectativa da multidão. Novamente esta multidão e os discípulos embarcando nessa canoa furada, estão aqui querendo, encantados com o milagre de Jesus, querendo que Jesus se tornasse apenas um milagreiro entre eles, apenas um operador de milagres entre eles, apenas atendendo às suas necessidades imediatas entre eles. E é nessa conjuntura que Jesus não se dirige à multidão, Ele se dirige aos seus discípulos, dizendo o seguinte: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem vocês que eu vim ao mundo para ser apenas um operador de milagres, não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para resolver seus problemas imediatos. Eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou quebrar as algemas, que eu vou tornar vocês livres, é lá na cruz que vocês terão a libertação e o êxodo de vocês. Mas nota o verso 45, eles porém não entendiam isto. Vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus, vendo milagres, mas não sabendo o que Jesus veio fazer. Terceiro, eles estão vendo milagres, pisando no terreno do sobrenatural, êxtase sem entendimento, porque eles não entenderam a centralidade da missão deles. Quando Pedro diz assim: mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar no alto desse monte? Não vão descer não. Lá no vale tem muita gente sofrendo, tem muita gente sangrando, tem muita gente oprimida, tem muita gente doente, tem muita gente endemoniada. Aqui nesse monte o ar está rarefeito, aqui nesse monte tem glória, aqui nesse monte tem luz, aqui nesse monte tem coisas extraordinárias acontecendo. Não vão descer não, aqui que é bom, vão ficar aqui. Agora presta atenção nisso. A nossa espiritualidade não pode ser apenas espiritualidade do êxtase, do monte. Você sobe para o monte para recarregar as baterias, mas o seu ministério acontece lá no vale, onde tem gente oprimida, onde tem gente endemoniada, onde tem gente precisando de socorro, onde tem gente aflita, onde tem gente precisando do braço estendido da igreja. É lá que você exerce o seu ministério. Nós não podemos ter uma espiritualidade de fuga, mas uma espiritualidade de enfrentamento. Quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não estão discernindo a centralidade da própria adoração. Se você perceber, quando eles veem a manifestação da glória de Deus, daquela nuvem luminosa, da voz de Deus, eles ficaram apavorados, e Mateus, que relata esse texto, diz que eles caíram de bruços, como que desacordados, atordoados de medo. E aqui tem 2 pontos que eu quero refletir com vocês. Há 2 extremos perigosos quanto a isso. O primeiro perigo é a chamada irreverência. Vocês acham que o povo de Deus tem sido irreverente às vezes no culto?
Vocês acham? Ô irmãos, às vezes a gente entra no culto como se estivesse entrando numa festa. O culto está acontecendo e está batendo papo. Está contando caso para o vizinho do lado. Culto é um momento em que eu tenho que ter consciência de que Deus está presente. Crente que vem para a igreja mascando chiclete, não é nenhum problema mascar chiclete, mas no culto é lugar de reverência. Nós estamos na presença do Rei da Glória. O segundo aspecto, que é o outro extremo, é a espiritualidade do medo de Deus. E às vezes, meus irmãos, a gente pode cultivar esse tipo de postura até com os nossos filhos pequenos. Menino faz uma peraltice, a gente, menino, Deus vai te castigar. Aí o menino cresce com medo de Deus. Parece que Deus é um guarda cósmico, um xerife celestial, que está com um porrete na mão, pronto para dar uma burdoada na cabeça da pessoa. E aí cresce, vira um adolescente, aí enfrenta uma crise existencial. Sabe o que ele faz? Ele foge de Deus, tem medo de Deus. Ele desenvolve uma ideia de que Deus é um estraga-prazer, quando na verdade nós devemos ter temor de Deus, reverência a Deus, mas dizer lá como a história que Jesus contou do filho pródigo, mesmo que você esteja caído, sujo, enlameado, você pode correr para os braços do Pai, e Ele te abraça, e Ele te beija, e Ele te perdoa, e Ele te restaura, e Ele celebra a sua volta para Ele. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que amar a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus, mas na hora da crise, em vez de você fugir de Deus, você foge para os braços de Deus. Então vamos resumir: êxtase sem entendimento. Está vendo milagres, mas não sabe quem é Jesus, não sabe o que ele veio fazer, não sabe qual é a nossa própria missão, que é ir para o vale, depois das baterias carregadas, e entender que nós temos que amar a Deus e não ter medo de Deus. Vamos para o segundo ponto agora, para aqueles 9 que ficaram lá no sopé do monte. À luz de Marcos 9, versículo 14, diria que é a espiritualidade da discussão sem poder. Pois bem, se os 3 que subiram com Jesus para o monte, e Jesus passou a noite orando e eles não oraram, os 9 que ficaram no sopé do monte também não oraram, nem jejuaram. Ao contrário, eles entraram numa discussão com os escribas. Mas quem eram os escribas? Os doutores da lei, os principais adversários de Jesus. A Bíblia não diz o que eles estavam discutindo. Talvez até algum assunto empolgante, talvez algum ponto da teologia, talvez até algum ponto doutrinário. E porque estavam discutindo, não estavam orando. E porque estavam discutindo a obra, em vez de fazer a obra, não puderam socorrer um pai aflito. E aqui um ponto para a nossa reflexão, irmãos. Quantas vezes a igreja gasta muito tempo discutindo a obra, em vez de fazer a obra? Quantas vezes, meus irmãos, líderes religiosos Brasil afora, gastam tempo discutindo as suas posições teológicas, e às vezes até para encher o peito de soberba, quando na verdade o Senhor nos chamou para fazer a obra, muito mais do que discutir a obra. Eu não estou dizendo com isso que não haja momento oportuno para se discutir. Nos seminários nós temos uma matéria chamada de apologética, é para discutir. A nossa fé não é irracional, a nossa fé, ela suporta perguntas, questionamentos. Você pode discutir sim, da razão da sua fé, você pode arrazoar as coisas de Deus. Porém, quando a discussão se torna um fim em si mesmo, isso é um risco.
Eu conheço crente que frequenta a escola bíblica dominical há anos, há décadas, e vem e discute, torna a discutir, rediscute, torna a discutir, discute de novo, vai a uma conferência para discutir, marca um congresso para discutir, atravessa o mar para ir a uma conferência no outro continente para discutir, e discute a vida inteira e não atravessa a rua para falar de Jesus para o vizinho. Agora preste atenção nisso. Enquanto a igreja discute, o diabo age. Porque está escrito que um filho único de um homem desesperado está endemoniado. E quando esse pai aflito percebe que os discípulos de Jesus estão ali, abre-lhe um lampejo na alma de esperança. Vou chegar com meu filho, vou apresentar meu filho a esses homens de Deus, porque eles vão me socorrer, eles vão libertar o meu filho. E chegam com o menino endemoniado e apresentam o menino para os discípulos, e diz a Bíblia que eles não puderam. Não puderam. Mas notem que o diabo, ele age não só enquanto a igreja discute, mas ele age com um requinte de crueldade. É um filho único. E vocês se lembram quando Jesus perguntou para aquele pai assim: desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. E a palavra infância aí no grego é brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. E se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que o demônio entrava nesse menino e ora o jogava no fogo, ora o jogava na água, ora o jogava por terra, e o menino relhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio o deixava, antes de deixar todo arrebentado e quebrado. Agora pense você num bebê, ou numa criança que está engatinhando, ou que está começando a brincar, e de repente aquele menino saía desesperado, e pulava no fogo, e sabe quem entrar lá e pegar, ele saía todo chamuscado, queimado, e de repente ele jogava na água, se jogava na água, e tinha que alguém pular para ele não morrer afogado, ou jogava na terra, ele saía todo relado, todo machucado, todo ferido. Meus irmãos, ninguém tem dúvida hoje que o diabo tem investido nas crianças. É só você perceber a programação infantil da televisão brasileira. Se você um dia tiver coragem de assistir todos os programas infantis da televisão brasileira, eu te garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. É muito ocultismo, é violência, é uma linguagem imprópria para criança, é um investimento pesado para destruir a mente das crianças. Mas enquanto o diabo está agindo para destruir as crianças, a igreja tantas vezes está discutindo. Agora notem vocês que os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, mas por que nós não conseguimos? Certamente aqueles discípulos já tinham tido experiências em outras situações onde eles tinham libertado pessoas endemoniadas. Por que não agora? E eu vou lhes dar algumas razões. Primeiro, porque há demônios e demônios. Nem toda pessoa possessa tem o mesmo grau de resistência. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. O Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, que no meu entendimento é a melhor obra sobre batalha espiritual na língua portuguesa, ele diz exatamente isso: há demônios e demônios. E Jesus Cristo diz: esta casta não sai senão com oração e jejum. A igreja não pode atender às demandas dos aflitos deste mundo, dos oprimidos do diabo, sem preparação espiritual. Nós podemos ter a nossa cabeça cheia de conhecimento, a ponto de discutir com os maiores doutores da época, que se opõem à fé cristã no mesmo nível, mas não é o autoconhecimento que nós temos que nos preparará para o enfrentamento espiritual. Precisamos orar e precisamos jejuar.
Não estou com isso dizendo que você não precisa estudar, que você não precisa conhecer, que você não precisa entender as verdades cristãs, que você precisa afadigar-se na palavra para conhecer a palavra, mas você precisa de revestimento de poder para enfrentar essa luta espiritual. Notem vocês que quando esse pai chega para Jesus e diz o seguinte: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Aí Jesus solta um gemido de dor. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Traz o teu filho. O que é curioso, irmãos, que se tem falta de poder, não é por falta de poder, é por falta de buscar o poder. Porque toda a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Se aqueles homens que ficaram no sopé do monte tivessem orado, tivessem jejuado, tivessem exercitado a fé, a história seria outra. A nossa falta de poder, a nossa fraqueza espiritual produz sofrimento no coração do nosso glorioso Redentor. Mas agora eu gostaria que você olhasse comigo o exemplo de Jesus. A vida espiritual de Jesus pode ser caracterizada nesse texto por 3 atitudes. Primeiro, oração. Ele subiu o monte com o propósito de orar. E o que ele fez? Orou. Quanto tempo ele orou? O texto diz que ele só voltou do monte no dia seguinte. Eu acho isso curioso, irmãos, porque Jesus muitas vezes não tinha tempo para comer, mas ele tinha tempo para orar. Quando a agenda dele estava lotada de mais de dias, saía de madrugada para orar. Eu li uma frase do Dr. John Piper essa semana, que eu achei muito curiosa. Tem crentes que dizem: eu não tenho tempo para orar. As redes sociais hoje provam que os crentes têm tempo para orar. Porque em média, um brasileiro olha o seu telefone celular, em média, 150 vezes por dia. Então, nenhum de nós tem desculpa: eu não tenho tempo para orar. Tem sim. Tem sim. Agora, por que Jesus orou? Diz o texto que o seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. A glória de Deus se manifesta onde tem oração. Pela oração você se deleita em Deus, e pela oração Deus se deleita em você. Este é o meu filho, este é o meu amado, este é o meu eleito. Porque Jesus orou, meus amados irmãos, Deus o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. Por que aconteceu essa experiência aqui? Se você entendeu o capítulo, logo no capítulo 9, versículos 51 e 53, quando Jesus desce desse monte, porque a conversa foi sobre a partida dele para Jerusalém, ele já começa a caminhar para Jerusalém, e todo mundo está vendo isso no rosto dele. Ele está indo para a cruz, mas antes de ir para a cruz, o Pai dá-lhe um lampejo da glória, porque o caminho da glória passa pela cruz. Se você não tiver uma vida regular de oração, quando as lutas chegarem, quando as provas chegarem, quando os vales chegarem, quando os dramas da vida chegarem, você não terá forças para resistir. Mas quando você ora, Deus prepara você, Deus equipa você antecipadamente, Deus consola você antecipadamente para enfrentar as lutas da vida. Ainda, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Quando Pedro disse uma tolice para Jesus: mestre, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra de Moisés, outra de Elias, comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, Jesus não se defendeu. Jesus poderia ter dito: ao Pedro, eu estou tanto tempo com você, você não sabe quem eu sou ainda? Você me acha apenas um grande homem? Você ainda não sabe que eu sou o Filho de Deus? Você não entendeu ainda que eu sou diferente, que eu sou único, que eu sou singular? Jesus não se defendeu.
Jesus orou. E porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Este é o meu filho. Este é o meu filho. E quando eles abriram os olhos, a ninguém mais viram senão a Jesus. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida cristã está centralizada unicamente em Jesus. É só Jesus e ninguém mais. Então Jesus está nos ensinando que o caminho de uma vida vitoriosa é oração. Oração. Mas a segunda marca da espiritualidade de Jesus é obediência. Volte de novo o seu olhar comigo para o verso 31, porque Moisés e Elias apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. E é curioso que essa palavra partida, ela significa o êxodo. E isso está falando da partida não para uma viagem comum das muitas que Jesus fez a Jerusalém, mas da sua viagem definitiva, final, onde ele iria ser entregue nas mãos das autoridades, onde ele seria preso, onde ele seria acusado, onde ele seria condenado, onde ele seria pregado naquela cruz, onde ele seria crucificado, onde ele seria morto pelos nossos pecados. Agora, qual foi a postura de Jesus ao descer desse monte? Fugir dessa agenda? Tentar driblar essa agenda? Buscar uma outra alternativa para essa agenda? Ceder à pressão da multidão e aceitar o papel de um rei político, de um Messias milagreiro apenas? Então vejamos. Primeiramente, ele diz aí, confira comigo no verso 44, ele diz aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Aliás, ele tinha dito isso logo depois, lá no capítulo anterior, quando lá em Cesareia de Filipe, ele perguntou para os discípulos assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a partir dali Jesus começa a dizer para eles que era necessário que subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos das autoridades e sofresse muitas coisas e fosse crucificado para ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro chamou Jesus à parte para repreender Jesus. E Pedro está caindo na mesma esparrela, na mesma canoa furada, querendo agora que Jesus fosse de fato novamente um Messias político. E Jesus tem que dizer para eles de novo: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eu desci desse monte para ir para a cruz, e não vou mudar minha agenda, é para a cruz que eu estou indo. Agora olha comigo o versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu acho isso maravilhoso, porque até no rosto de Jesus as pessoas podiam ler isso: ele está indo para Jerusalém, ele vai morrer mesmo, ele está indo para a morte, ele está caminhando para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Todo mundo pode ver isso no rosto dele. Ele está decidido, não há nenhum medo, nenhuma dúvida, nenhum temor. Ele está indo para a cruz. Olha o versículo 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Mesmo que a obediência passasse pela cruz, Jesus estava absolutamente resoluto e determinado em obedecer o projeto de Deus, o Pai. Se você ler o relato do Getsêmani, por que Jesus chorou? Por que Jesus sangrou? Para fugir? Não, para fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? É que o seu filho morresse na cruz, em seu lugar, em meu lugar. Agradou ao Pai moê-lo. Sabe por quê? Porque foi lá na cruz que, da mesma maneira que para Israel histórico a libertação aconteceu no Êxodo, para nós, povo de Deus,
a libertação aconteceu na cruz. Terceiro e último lugar, a espiritualidade de Jesus pode ser caracterizada por oração. Segundo, por obediência. Terceiro, por poder. Apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. Aí o pai traz o menino para Jesus, e Marcos 9 é que nos informa isso. Jesus disse para os demônios na vida de Quermina, aquela legião de demônios, casta de demônios, aquela casta de demônios: sai desse menino, e nunca mais tornes a ele. Você conhece o fato de que uma pessoa foi liberta, e depois a casa ficou vazia, e os demônios voltaram, e o segundo estágio dessa pessoa era pior que o primeiro? Mas a ordem de Jesus aqui é categórica: vai embora e não volta mais. E diz a Bíblia que o menino ficou o quê? Curado, liberto, e foi devolvido ao seu pai. Agora preste atenção numa coisa importantíssima, eu desafio vocês a lerem Lucas. Sempre que Jesus está orando, o resultado em seguida é demonstração de poder. Não tem poder sem oração. Não tem poder sem oração. E eu quero concluir só registrando para você, para mim, um dos textos mais importantes sobre esse assunto, que é Marcos 5, e você se lembra quando Jesus atravessa o mar da Galileia, enfrenta aquela tempestade, acalma a tempestade. Só que naquela noite, eles não desembarcaram do lado de Israel, mas desembarcaram do lado oriental do lago, gentílico, numa das cidades da chamada Decápolis, das 10 cidades gentílicas, e Gadara era uma delas, num despenhadeiro, onde tinha um cemitério, onde pessoas cultivavam porcos. E diz a Bíblia que dentro desse cemitério tem um homem nu, louco, furioso, ferindo-se com pedras, gritando de dia e de noite, endemoniado, foragido da justiça, nenhuma cadeia podia prendê-lo, foragido da família, nenhuma família podia controlá-lo, a sociedade tinha desistido dele, os vivos tinham desistido dele, ele vivia entre os mortos. E Jesus faz essa viagem de noite para um lugar perigoso, por causa de um homem que já era considerado um aborto vivo, um pária da sociedade, um lixo humano jogado para fora das possibilidades de mudanças humanas. E diz a Bíblia que esse homem corre para o encontro de Jesus, e Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: Legião, porque somos muitos. Sabe o que é legião? É uma corporação de 6.000 soldados romanos, dentro de um único homem, 6.000 demônios. E esses demônios fazem para Jesus 3 pedidos: não nos atormentes nosso tempo, não nos mandes para fora do país, manda-nos para essa manada de porcos. Curiosamente, Jesus atendeu aos 3 pedidos dos demônios. E agora esse homem, que agora estava curado, liberto, em são juízo, vestido, salvo, quando Jesus está saindo de Gadara, ele pede assim: deixa eu ir com vocês, deixa eu fazer parte do grupo de vocês, deixa eu ser um discípulo que caminha junto com vocês. E Jesus: não, você não vai fazer isso não. Vai para os teus e conta para eles quantas coisas o Senhor fez por ti. É quase ininteligível para nós, por que Jesus atende os 3 pedidos dos demônios e não atende agora o pedido de um crente? Por quê? Por quê? Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Por 3 razões. Primeiro, para mostrar para o mundo inteiro que os demônios não são uma lenda, não são um mito, mas são seres reais, demoníacos, assassinos, ladrões, que vêm para roubar, matar e destruir. Segundo, para provar para o mundo inteiro que o poder que estava dentro de um homem é capaz de destruir 2.000 porcos. Então não subestime o poder do adversário, que atormenta e escraviza as pessoas.
Ainda, para provar para o mundo inteiro os valores invertidos numa sociedade secularizada que gosta mais de porcos do que de gente. E finalmente, para provar para o mundo inteiro que quem tem autoridade é Jesus. Os demônios ficam se Jesus permitir, os demônios saem se Jesus mandar. Quem tem todo o poder nos céus e na terra, quem tem as chaves da morte e do inferno, é o Senhor Jesus Cristo. Desta forma, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos, se queremos ter uma vida vitoriosa, é aprender que temos que orar, temos que obedecer, porque é através da oração e da obediência que nós receberemos poder. Poder. Que Deus nos ajude a não termos a espiritualidade de Pedro, Tiago e João, do êxtase sem entendimento. Que Deus nos ajude a fugir da espiritualidade dos 9 que ficaram no vale, discussão sem poder, mas que o Senhor nos dê graça para termos uma vida de oração, de obediência e de poder, o poder do Espírito. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque Jesus Cristo, teu Filho, é o nosso exemplo. Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo eterno, entrou no tempo, sendo infinito, tornou-se um bebê, sendo o verbo eterno, pessoal e divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Ele está vivo, Ele está no trono, Ele reina, Ele intercede por nós. E Ele há de voltar em glória para buscar a sua igreja. O que nós te pedimos nesta noite, Senhor, é que Tu nos ajudes a vivermos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de demonstração de poder. Meu Deus, o mundo jaz no maligno. O mundo está gemendo no estertor da morte, o mundo está aflito, o mundo está desesperado, não há alegria, não há paz, não há quietude na alma. As pessoas procuram no álcool, as pessoas procuram na promiscuidade sexual, as pessoas procuram no dinheiro, as pessoas procuram no poder. Elas estão vazias, elas estão desesperadas, elas estão se matando, elas estão matando outras pessoas, e esta vida está em Jesus. É só Ele que satisfaz, é só Ele que preenche o vazio, é só Ele que dá significado à vida, é só Ele que perdoa pecados, é só Ele que dá vida eterna, é só nele que nós encontramos fonte de vida. Então, Senhor, ajuda-nos a entender que a vida de Jesus é também para nós o nosso exemplo, o padrão da nossa conduta, numa vida de oração, numa vida de obediência e numa vida de poder. É neste nome, o nome que